Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sheila Marques e é hora de criar novas conexões neurais, de dar asas à nossa neuroplasticidade. Afinal de contas, são 86 bilhões de neurônios aqui, gente. E a leitura ajuda a ampliar todas as nossas conexões. E é sobre leitura que eu venho falar aqui. De um livro absolutamente que se tornou o meu queridinho na minha vida, se chama A Princesinha. Um livro que se tornou uma referência de força, de resiliência vindo de uma criança. A personagem principal, a Sarah Crew, é uma menina que deveria dar uma palestra, na verdade, né? Pela sua força e como ela conseguiu ressignificar a sua vida diante de tantas coisas sombrias que ela viveu, de tantas adversidades. Imagina uma menina rica, muito rica, filha de um oficial inglês que trabalhava na Índia. A Índia foi muito tempo, né, sendo comandada, digamos assim, né, sendo pela Inglaterra. Então a Inglaterra dominou muito tempo, né, a Índia. E ele é justamente nesse período. Ele está lá, ele trabalha como um oficial britânico na Índia. E lá ela vive com toda a sua pompa, né, com todas as suas necessidades satisfeitas. Mas as pessoas que trabalham lá, que trabalham nesse domínio, né, ficam nesse comando na Índia, querem trazer seus filhos de volta para a Inglaterra. É o que acontece com a Sarah Crew. Ele prepara essa filha de 7 anos porque a mãe dela morre. Ela não conhece a mãe dela. A mãe dela ela morre no parto, ela nunca teve afeto de mãe. É só ela e o pai, filha única. Então ele diz para ela que ela começa a se preparar para ir para um lugar. Ele só chamava lugar, mas ele nunca disse onde. Na verdade, era uma espécie de escola de meninas na Inglaterra. Aos 7 anos, Sarah Crew vem para a Inglaterra e lá ela fica sob os cuidados da senhorita Michan. Ela fica sob os cuidados com toda a pompa, porque ela é rica. Então tudo dela é separado, ela tem uma sala de estar separada, tudo dela é muito bem cuidado, porque o pai pagava muito bem para mantê-la naquela escola de meninas. Só que ao contrário do que se espera, Sarah Crew é uma menina absolutamente gentil, generosa, de bons princípios, porque ele passou esses princípios para ela. Os valores dela, apesar de toda a pompa que ela vive, não corromperam, fazendo com que ela fosse uma menina soberba. De jeito nenhum, ao contrário. Ela dá uma lição durante todo o livro de gentileza e de força. Sarah Crew tem uma coisa muito interessante. Ela fala, ela por ser chamada a princesinha, é o título que foi dado, digamos assim, apesar de não ser de uma família monárquica, não se trata disso, mas é uma menina que ela foi chamada dessa forma pela própria condição dela mesmo. E assim ela passa a ser chamada na escola de meninas. Até que há uma reviravolta muito grande. 4 anos após ela estar lá, o pai dela morre. Ele vivia explorando uma mina de diamantes, né? E com a morte dele, cessa tudo. O pai da Sarah Crew era Ralph Crew. Ele investiu numa mina de diamantes, acreditava, né, de encontrar essas pedras valiosas. Ele era sócio de um amigo. Na verdade, ele morre de uma febre adquirida lá na Índia, né, na selva, chamada febre da selva, lá na Índia. Ele morre. E esse amigo, esse sócio, se sente profundamente culpado, porque ele sabe que ele tem uma filha. Ele falava desse amor por essa filha que tinha deixado na Inglaterra. E com a morte dele, que destino Sarah Crew teve? Né? Que destino essa garota teve? E isso foi algo muito forte na cabeça desse amigo, desse sócio dele. Que começou a investir em uma busca dessa menina, né? Pra descobrir o paradeiro dela. Porque por conta do pai dele ter entrado como sócio, ter investido tão alto, ou não tem mais dinheiro, o dinheiro acabou ficando com ele, né? A riqueza ficou com ele. Como essa menina ficou, então trata-se também de um livro sobre honra. Eles poderiam estar nem aí. Eles poderiam estar nem aí. Essa menina, o que interessa? Eu tô com dinheiro, eu tô milionário, eu sou dono de pedras valiosas, eu não tenho porquê. Mas não é assim que funciona. A mensagem positiva do livro, que reforça os valores necessários e essenciais para uma construção de relacionamentos felizes. Então esse sócio ele parte em busca da Sarah Crew. A diretora, a senhora Michan, ela destitui Sarah Crew daquele cargo de princesinha. E da noite pro dia ela vê a vida dela transformada. Essa menina, tudo é tirado dela. A única coisa que fica, ela vai morar no porão. Ela fica com um vestido preto e só lhe resta uma boneca. Ela fica à mercê do frio. Ela não tem absolutamente nada, talvez uma vela. Ela tem uma vela ali para aquecer no porão. Ela é absolutamente forçada a trabalhos pesados a mando da senhora Michan. Ela faz trabalhos, ela sai no frio. Ela não tem direito a ter uma alimentação. Ela come pão dormido, pão seco. Ela passa por situações extremas, gravíssimas. Mas aí é que está a preciosidade do livro. Em nenhum instante ela perde a esperança e deixa de ser gentil, mesmo com os agressores. Porque ela tem uma característica muito peculiar,
Que é isso que torna esse livro tão fantástico, tão mágico. Ela consegue criar um mundo particular na cabeça dela. E na cabeça dela, ela diz, se eu sou uma princesa, se meu pai me via assim, uma princesa tem que ser gentil. E não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com a sua postura. Então ela mantém essa postura de princesa que ela entende que traz em si valores humanos, valores bons humanos. E ela trata todo mundo com muita gentileza, mesmo quando ela está sendo tão agredida, tão maltratada. Ela não tem ela é maltratada, ela é chamada na sala da senhorita Michan e ela não não perdoa as palavras em relação a Sarah Crowe, mas ela fica, digamos, impassível. Ela fica realmente numa postura que irrita, porque ela quer provocar a menina, ela quer causar sofrimento mais ainda, mas ela continua naquela postura sempre dócil, gentil. Ela tem 3 amigas, a Emernegade, a Lotte e a Beck, que é uma menina muito pobre, ela é copeira, ela é empregada daquilo ali, ela não tem absolutamente nada, nenhuma condição, mas ela acaba se tornando a melhor amiga de Beck e vice-versa. Tanto que no futuro, a Beck ela vai ser bem recompensada por isso, né? A história se baseia todo esse trajeto em como a Sarah Crowe consegue manter-se firme e generosa diante das situações mais adversas. Muitas vezes quando eu paro e penso, na minha própria vida, quando eu passo desafios, quem não passa desafios, eu lembro dela. Sarah Crowe, com 11 anos, passou tudo aquilo, por que eu não passo? Então ela se tornou essa referência, sim, de força e acreditar que a história vai mudar, que a história dela vai mudar e muda. E muda de uma forma muito mágica, porque ela acredita na magia. O livro A Princesinha foi escrito por Frances Hudson Burnett. É uma grande escritora inglesa. Ela escreveu livros para adultos, mas ela se destaca com A Princesinha e O Jardim Secreto, que é um livro absolutamente magnífico. Eu tenho os dois, eu não tenho os livros adultos dela, agora eu fico tentada a ler, mas A Princesinha e O Jardim Secreto, que inclusive está no nosso canal, o Távola Redonda, que está no YouTube, é absolutamente incrível. Eu queria reforçar a questão da Sarah, sobre a imaginação dela, tá? Ela foi no sótão, gente. Não foi no porão, foi no sótão, tá? A imaginação dela fez com que ela criasse esse mundo paralelo na cabeça dela e ela conseguisse se manter viva e passar por tanto frio. Ela passou por frio, neve. Ela andava, era carregando coisas na neve. Não havia perdão para ela. E quando ela chegava, muitas vezes não tinham o que comer. Ela viveu durante anos dessa forma. O inimaginável acontece, as pessoas falam, é impossível. Por que é impossível? O que se chama de impossível? Se realmente não acreditar, não vai acontecer mesmo, não. Mas a Sarah Crowe, ela acreditava, ela se manteve firme aqui, com a sua gentileza. O pai dela trabalhava numa mina de diamantes, e lá ele tinha digamos, um sócio. Na época que tudo aconteceu, que ele morreu, o sócio se sentiu culpado e foi embora. Só que esse remorso nunca passou dele, né? Ele nunca se recuperou, porque ele se sentia culpado pela morte do pai da Sarah Crowe. Imagina o mundo dela desabou, que era o único amigo dela, amor da vida dela, esse pai. E ela perdeu. Né? Ela perdeu. Durante muito tempo ela viveu desta maneira, até que apareceu um indiano chamado Ramdas. E ele começou a observar a Sarah Crowe naquele sótão, sozinha vendo as estrelas, como no livro mostra, né? Isso aqui é uma forma de sobrevivência, né, gente? É sair do mundo que ela vivia e olhando para as estrelas, para o céu. Não porque ela acreditasse no impossível, mas porque ela alimentava que coisas boas poderiam acontecer. E a imaginação dela, houve um momento, ajudava, era fundamental. Embora tenha havido um momento no livro que ela mesma não conseguiu manter. A imaginação dela não conseguiu manter toda aquela positividade, digamos assim. Há quem fale de positividade tóxica, não existe isso. O que existe é um pensamento positivo. Incrível como pessoas pensam no lado negativo. Gente, mas tem gente que pensa no lado positivo, no lado bom da história. E são essas que conseguem virar o jogo, não as que pensam negativo. A Sarah Crowe, é uma história de ficção? Não, uma história baseada. Se você for pensar pelo lado científico, sim, ela trabalhou a parte neural dela de um jeito que converteu, que foi mexendo na história dela, e ela trouxe coisas boas pra vida dela, sim. Ela só tinha um amigo. Ela fez amigo um ratinho. Essas 3 meninas e o Melquisedeque, que era um ratinho, que ela convivia muito bem. Ao contrário do espantar e eliminar o rato, não, ela acabou trazendo aquele rato, porque fazia parte do mundo dela, daquele sótão, sombrio, frio, sem nada, nem cobertor, nem nada. Então ele acabou se tornando um aliado naquele momento de solidão. Melquisedeque tinha até uma ratinha, a senhora rata. Então ele acabou ficando uma amizade, improvável, mas sim. E dessa forma, o macaco do Ramdas entrou no sótão. Ramdas foi atrás do macaco e começou uma amizade, uma admiração. Algo começou a acontecer ali. E a partir desse encontro de Ramdas com Sarah,
que de tanto ela imaginar, de tanto ela acreditar e manter uma postura de princesa, ela não... Quem via a Sarah maltrapilha, via nela a elegância de uma princesa, de uma menina muito bem educada, porque são os valores, são as raízes dela ali. E quem via... Não, ela pode estar maltrapilha, mas ela não parece uma pedinte. Ela tem uma postura de uma princesa. E é assim que ela vai vencendo na vida. E é assim que aos poucos ela vai revertendo a história dela e vai mudando as situações, vão se alinhando de uma maneira que tudo vira a favor dela. Mas entendo, foi todo um longo processo. Ela ficou aos 7 anos naquela casa, 4 anos viveu como uma princesa, porque o pai estava vivo. Depois de 4 anos ela ficou órfã e passou tudo que ela passou. Ela tinha tudo, nem para ter sucumbido. Ela já era já uma pré-adolescente, mas não sucumbiu. Até que a sorte, as coisas se alinharam de uma maneira para ela manter aquela postura e a bondade dela, ação e reação, se quiser falar de física, ação e reação. Voltou para ela. As ações dela geraram reações positivas para a vida dela. Então é um livro absolutamente imperdível, essencial, para que a gente reavalie a nossa postura diante do mundo. A Sarah Crowe, ela consegue fazer com que a gente repense. A mim, sim. Eu espero que vocês também. Repense a sua postura, como você age na sua vida, como você conduz a sua vida. O que você acha de tão ruim, o que acha de tão, sabe, enfadonho e pesado na tua vida. É importante, é importante. Esse livro se torna um livro de cabeceira. Ele é um dos meus livros de cabeceira, inclusive. E uma referência de força. Brilhantemente colocado pela Frances Hudson Burnett na visão de uma criança. Sempre conduzindo com gentileza, com amabilidade. Claro que sim, ela também tinha as respostas a dar. Ela manteve uma inteligência emocional perfeita. Coisa que gente vai passar pela vida e não vai atingir. As emoções mais controladas, porque ela sabia que se perdesse aquilo ali, pronto. Ela perderia a calmaria dela, a postura de princesa dela, os valores que ela tanto carregava com tanta fé, né, que eram plantadas dentro dela. Por conta de pessoas amargas, invejosas ao redor dela. Ela não se deixou abalar. É um show de inteligência emocional, a garota. Sarah Crowe, ela é um show de inteligência emocional e ao mesmo tempo de leveza e de lições para a nossa vida. Então, não percam essa leitura. O nosso clube de leitura se reúne aos sábados, às 13h30, às 14h30, via online, Google Meet. Então, quem quiser participar, venha, porque a gente troca muitas ideias e aprende muito, se recicla muito como ser humano. A gente aprende demais com os clássicos e com esses personagens maravilhosos. Valeu, gente. Muito obrigada.